vamos estudar frações equivalentes. A ideia de equivalência em matemática é muito importante, porque existem diversas representações, diversos problemas que não encontramos solução quando ele tem uma determinada representação. E quando reescrevemos este problema com uma representação equivalente, muitas vezes acabamos encontrando soluções que não encontrávamos com a representação anterior. Portanto, em matemática, o tempo todo nós estamos escrevendo e reescrevendo a mesma expressão de forma diferente na busca, de forma equivalente e diferente, na busca de encontrar solução. No caso das frações equivalentes, elas são importantes principalmente na comparação, adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Vejamos um exemplo. Qual fração é maior? 10/12 ou 19/23? A forma como elas estão representadas dificulta a comparação. É difícil saber se 10/12 é maior ou é menor que 19/23. Se nós conseguirmos representar essas frações para outras duas frações com denominadores iguais, o problema ficará fácil e a comparação muito simples. Façamos uma retomada da ideia de fração. Temos aqui, por exemplo, uma pizza que foi dividida em 8 partes. Se tomarmos este pedaço, mais este, qual é a fração da parte que pegamos? Ou seja, esta fração, essa parte, representa quanto da pizza toda? A parte de baixo, que é chamado de denominador, deve constar a quantidade total em que a pizza foi dividida, no caso, 8. E a parte de cima, chamada de numerador, deve representar quantas partes foram retiradas da pizza, no caso 3. Portanto, esta parte é uma fração do todo que é representada por 3/8. Vejamos a seguinte situação. Uma pessoa comeu 4/8 da pizza e outra pessoa comeu 2/4 da pizza. Quem comeu mais pizza? Representemos primeiro o 4/8. Então, 4/8 significa que o inteiro foi dividido em 8 partes e dessas 8 partes ele comeu 4. Aqui são as 4 partes que ele comeu, estão vazias. Vamos representar agora o 2/4. Eu tenho uma pizza que foi dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, ele comeu 2. Aqui ficou vazia. 2/4. Então, no primeiro caso, eu tenho aqui a parte branca, 4/8, a parte que foi comida. No segundo caso, eu tenho 2/4, a parte que foi comida. Portanto, em qual situação ele comeu mais pizza? Evidentemente que é igual. Apesar do número aqui ser maior, 8 ser maior que 4, a quantidade de pizza comida foi a mesma, porque as duas frações são equivalentes. Aqui eu dividi em mais partes, em compensação eu peguei mais partes. Aqui eu dividi em menos partes e peguei menos partes. Mas as duas quantidades são equivalentes. Esta é a ideia de equivalência. Podemos pensar em equivalência no dinheiro, a forma mais simples de entender isso. Se eu tenho duas notas de R$10 e tenho aqui uma nota de 20. As notas são diferentes, mas o valor das notas, de duas notas de 10, é o mesmo valor que uma nota de 20. Portanto, nós temos aqui uma equivalência. Etimologicamente, equivalência é dividida em duas partes. Equi mais valência. O equi significa igual e esse vale significa valor. Portanto, equivalência significa que duas coisas, duas representações que têm o mesmo valor. Elas não precisam ser iguais. Duas notas de 10 não é igual a uma nota de 20. A nota não é igual, mas o valor é igual. O que está em questão, então, em discussão, é o valor e não a sua representação. Então, temos representações diferentes
com valores iguais. Esta é a ideia central da equivalência. Podemos agora verificar uma classe de equivalência. Então temos aqui, por exemplo, um bolo inteiro. Representamos pelo número 1, porque é um inteiro. Se tomarmos esse bolo e dividirmos em 3 partes, e pegarmos uma parte, a fração que representa a parte que foi tomada é 1/3. 3 partes que foi dividido inteiro, e esse 1 é uma parte que eu peguei. Agora eu posso pegar esse bolo e fazer um corte na horizontal. Logo, meu bolo ficou dividido em 6 partes. E vou pegar uma, 2. A fração que representa a parte que foi tomada é 2/6. 6 do total e 2 que foi pega. Podemos também pegar esse mesmo bolo, dividir em 3 partes, e dividimos agora em 3 partes, em 2 partes na horizontal. Uma parte, 2 cortes, dividir em 3 partes. Assim, o nosso bolo, que estava dividido antes em 3 partes, quando eu dividi em mais 3 partes na horizontal, meu bolo ao todo tem 9 pedaços. Desses 9 pedaços, eu vou pegar 1, 2, 3. A fração, portanto, é 3/9. Podemos pegar o bolo agora e dividir em 4 partes na horizontal. Uma ao meio, metade da metade e metade da outra metade. Tenho 4 partes aqui, 4 partes aqui, 4 partes aqui. O bolo todo está dividido em 12 partes. Dessas 12 partes, eu vou escolher essas 4 partes. A fração que eu tenho, portanto, é 4/12. 12 partes do todo, 4 partes que foram tomadas. Posso continuar no mesmo bolo e dividir agora na horizontal em 5 partes. 1, 2, 3, 4 e 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 fileiras e 5. Ao todo eu tenho 15 partes. 15 pedaços do bolo todo. Desses 15 partes eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, a fração é 5/15. Posso continuar dividindo meu bolo, que está dividido em 3 partes, e dividir aqui um corte, 2 cortes. Eu dividi agora 3 partes na vertical. Tenho 3 partes aqui. Tenho 9 partes ao todo. Agora eu vou dividir cada parte, fazer cortes na vertical. 1, 2, 3. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 partes. Dessas 18 partes eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fração da parte que eu pintei é 6/18. Observemos, portanto, que o bolo dividido em 3 partes, se eu pegar uma, é 1/3. 2/6, eu peguei a mesma quantidade. 3/9, eu peguei a mesma quantidade de bolo. 4/12, a mesma quantidade. 5/15, a mesma quantidade. E 6/18, a mesma quantidade. Sempre peguei a mesma quantidade de bolo. A diferença é que na última representação, eu dividi o bolo em muitos pedaços, cada pedaço ficou menor e eu tive que pegar mais partes. Na primeira representação, eu dividi o bolo só em 3 partes, então cada parte ficou maior. Então, uma parte dessa primeira divisão do bolo corresponde a 6 partes da última divisão do bolo. Todas as representações representam a mesma quantidade de bolo. Sendo assim, estas frações são chamadas de frações equivalentes. Ou seja, elas são diferentes entre si, na aparência, nos números, mas elas representam a mesma quantidade. Então, temos, portanto, uma classe de equivalência. 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 e 6/18, todas essas representações têm a mesma ideia de representar 1/3 do inteiro. Uma forma de obtermos frações equivalentes sem precisar recorrer ao desenho é multiplicar
multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Todas as vezes que fazemos isso, obtemos uma fração equivalente. Observe que se eu pegar esse 1/3 e multiplicar por 1, eu vou obter 1/3. E 1/3 é equivalente a 1/3. Observe o 2/6. Que número que eu multiplico por 3 para chegar no 6? É o número 2. Então, se eu multiplicar o denominador e o numerador por 2, eu chego no 2/6. E 2/6, como já vimos anteriormente, é uma fração equivalente a 1/3. 3/9. Que número que eu multiplico por 3 para obter o 6? O número 3. Então, eu devo multiplicar o numerador, o denominador e o numerador por 3. Fazendo isto, eu chego no 1/3, que é uma fração equivalente. 4/12. Se eu multiplicar o denominador e o numerador por 4, eu chego no 4/12, que é uma fração equivalente. Se eu multiplicar por 5, eu chego nos 5/15. Se eu multiplicar esta fração aqui agora por 6, eu chego nos 6/18. Como vimos anteriormente com as figuras, estas frações são equivalentes, mas para obtê-las eu não preciso recorrer ao desenho. Basta multiplicar o denominador e o numerador sempre pelo mesmo número. Qualquer que seja o número, desde que seja o mesmo. Então, neste caso, eu tenho 3 e aqui eu tenho 30. Qual é o número que foi multiplicado? 10. Multipliquei o numerador e o denominador por 10. Sendo assim, para obter uma fração equivalente, basta eu multiplicar o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número. Fazendo isto, eu obterei uma fração equivalente. Só que não é só multiplicando que eu obtenho a fração equivalente. Eu posso recorrer à divisão. Vejamos. A fração 30avos. Se eu pegar essa fração e dividir o numerador e o denominador por 2, eu obtenho 5/15, que é uma fração equivalente. Se eu pegar os 5/15 e dividir o numerador e o denominador por 5, eu obtenho 1/3. Portanto, 1/3 é equivalente a 10/30, que é equivalente a 5/15. Ou seja, comer 1/3 de um bolo é o mesmo que comer 5/15, que é o mesmo que comer 10/30. Peguemos agora a fração 6/18. Se eu dividir esta fração, o numerador e o denominador por 2, eu vou obter 3/9. Se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, por exemplo, o número 3, eu vou obter 1/3. Portanto, 6/18 é equivalente a 1/3. Sendo assim, para obter uma fração equivalente, eu posso multiplicar o numerador ou dividir o numerador pelo mesmo número. Esse processo de dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número é chamado de simplificação. Ou seja, eu vou reduzindo o tamanho do numerador e o tamanho do denominador até ficar na forma mais simples possível. Ou seja, a quantidade é a mesma, mas os números que eu utilizo são números menores, por isso o número fica mais simples, por isso se chama simplificação. Olha, se eu pegar 8/12, posso dividir o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador, por 4, e obtenho 2/3. Mas eu posso dividir o numerador e o denominador por 2, que eu obtenho 4/6. Mas se eu pegar esse 2/3 e multiplicar por 2, eu obtenho 4/6. Ou seja, eu ora multiplico, ora divido, desde que eu obedeça esse princípio, que o numerador e o denominador seja multiplicado pelo mesmo número ou dividido pelo mesmo número, todos os resultados obtidos são são frações equivalentes. Vamos tentar entender isso usando uma figura de uma outra forma. Aqui eu tenho um inteiro, por exemplo, uma pizza inteira. Eu divido essa pizza ao meio e pego uma parte. Então eu peguei 1/2 da pizza.
Agora eu pego essa mesma pizza e divido ao meio novamente. E pego duas partes. Eu tenho 2/4. Essas frações são equivalentes, porque está evidente que nos dois casos eu peguei a mesma quantidade de pizza. O que acontece é que nesse caso eu dividi a pizza em duas partes. Então cada parte é grande. Nesse caso eu dividi a pizza em 4 partes. Ou seja, em mais partes, o dobro das partes que eu dividi a primeira pizza. Então se eu dividir em mais partes, para que eu continue comendo a mesma quantidade de pizza, eu devo pegar mais pedaços. Então, se aqui eu dividir em o dobro das partes, 2 vezes mais, para que essas duas frações sejam equivalentes, eu devo também pegar o dobro. Por isso que, ao multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, o que eu obtenho é uma fração equivalente. Porque quando eu multiplico a parte de baixo, eu divido o inteiro em mais partes. Então, para compensar, eu multiplico pelo mesmo número em cima e obtenho uma fração que seja proporcional à primeira, ou seja, uma fração que é equivalente. 4 é proporcional a 2, assim como esse 2 é proporcional a esse 1. Qual a razão de proporção? No caso aqui, dobro. Então, duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade. Eu posso obter uma classe de equivalência, uma fração equivalente, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou também posso obter dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Respondendo à pergunta original, qual fração é maior, 10 sobre 12 ou 19 sobre 23? Primeiro passo, vamos obter uma fração equivalente a 10 sobre 12. Como fazer isso? Eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, qualquer número, desde que respeite essa questão. O numerador e o denominador sejam multiplicados, ou os dois, pelo mesmo número. Vou escolher o número 23, que está aqui, para multiplicar esta fração. Vou também obter uma fração equivalente a 19 sobre 23 avos. Posso multiplicar por qualquer número. Vou escolher este 12. 10 vezes 23 é 230. 12 vezes 23 é 276. 19 vezes 12 é 228. E 23 vezes 12 é 276. Quando, então, eu multipliquei esse denominador, coloquei aqui, e esse denominador eu coloquei aqui, evidentemente, eu tenho aqui 12 vezes 23, 23 vezes 12, evidentemente, eu cheguei em dois denominadores iguais. Então, eu tenho aqui duas frações com denominadores iguais. Para saber qual fração é maior, basta observar o numerador, porque aqui eu tenho dois inteiros divididos por 276. Neste inteiro, eu peguei 230 partes. E neste inteiro, eu peguei 228 partes. Logo, esta fração é maior que esta fração. Só que essas duas frações são equivalentes. Essas duas frações são equivalentes. Como 230 sobre 276 é maior que 228 sobre 276, então necessariamente, como essas frações aqui são equivalentes, necessariamente 10 sobre 12 tem que ser maior que 19 sobre 23 avos.